Voltando, a internet não estava boa. Eu acredito que tenha sido um problema aqui de conexão. É, Fala, Gabriel, beleza? Vamos lá, vou tentar de novo. Vamos ver se vai agora. Fala, Delova. Caiu, desculpa. Vamos tentar agora, acho que acontece, né? Acontece, Acontece. acontece. Vamos lá. Você estava falando com a gente sobre a questão da confiança do ministro em relação ao presidente e do presidente em relação aos ministros, né? Acho que parou Exatamente, por aí. exato. Quer dizer, a confiabilidade do governo, ela se dava, né, especialmente pela técnica dos ministros. Então, quer dizer, se você começa a estipar, né, exonerando determinados ministros, tirando técnicos para fazer substituições políticas, você acaba perdendo um dos pilares da sustentação do próprio governo. Quer dizer, não bastasse atuações internas como essas, manifestações que envolvem direito internacional, especialmente junto à OMS, e também uma, uma defesa negativa, mas uma defesa muito grande do nacionalismo, da soberania, né? Tudo isso tem trazido uma dificuldade para o exercício, né, da sua gestão. Então, quer dizer, Bolsonaro faz que o Brasil, o presidente de sua equipe, faz que o Brasil ficasse, de certa maneira, ilhado, né, no que se refere ao mundo, e aí cria um problema Sim. maior agora. Se, né, participou da manifestação do AI-5, se é a favor ou não, não importa, mas é uma situação que também deixou ele numa situação complicada. E aí, em seguida, acaba fazendo uma demissão do Mandetta, o ministro da Educação, né, já tem tantas falas, dá para a gente poder escrever um livro sobre as gafes, e aí É, dá um tiro no pé, né, ou na cabeça, que é justamente fazer uma discussão de intervenção junto à troca, né, do diretor da Polícia Federal. É claro, aí o ex-ministro Sérgio Moro explica a situação, faz uma série de graves, faz uma série de afirmações gravíssimas. Tenho eu que o Brasil corre um sério risco, né? Porque o resultado aí é da tua área, né? O resultado ou pode ser, né, vamos trabalhar o CPI, ou vamos trabalhar uma renúncia, ou a possibilidade do é. impeachment. Quer dizer, o Brasil não mereceria esse tipo de coisa, né? Só que acredito que na manifestação do ministro, é bem provável que existam muitas provas. É impossível alguém do gabarito dele, do ponto de vista jurídico, ter atuado como juiz federal, inclusive em vários setores, inclusive na Lava Jato, e também ter contestado questões de organizações criminosas, ter tido bons resultados, fazer uma acusação como essa, pública, porque aí ele pode, né, também será investigado, e aí o Ara já pediu até a abertura disso tudo, porque de inquérito, até para que ele possa se explicar e demonstrar se tem provas ou Sim. não. Né? E aí o presidente Bolsonaro terá também que se manifestar. Creio eu que algumas provas que não são essas que estão aí, essas conversas do WhatsApp que foram vazadas, tenho certeza que isso não é exatamente a prova. Se for, né, o ministro Sérgio Moro, acredito dizer que não, mas aí ele se colocou em maus lençóis. Né? A discussão sobre o pedido de demissão também envolve até a possibilidade aqui de prevaricação, falsidade de documento, de assinatura. Então, são questões gravíssimas, considerando as pessoas envolvidas, né? Que aí é o presidente Jair Bolsonaro. Claro, alguém pode defender a saída do Sérgio Moro é obrigatório, do Valeixo também, mesmo porque vamos imaginar que o Sérgio Moro não está alinhado com o governo, o Valeixo não deu nenhuma resposta, foi ineficiente na Lava Jato, e também foi ineficiente quando o presidente da República, quando o candidato, na ocasião, levou facada também. Você pode acusar uma série de coisas, que a mídia é esquerdopata, ou que a família, a ideia de proteção da família também é uma criação. Na resposta do presidente às acusações de Sérgio Moro, foi exatamente uma resposta bastante infantil, foi uma resposta Sim. vazia,
não impugnou diretamente, virou meme, né? E aí acabou perdendo, o próprio Jair Bolsonaro perdeu o apoio de várias pessoas que tinham votado para ele. Não vamos chamar aqui de bolsonarista e tal, que é pejorativo, mas pessoas que tinham votado para ele. Alguns continuam no apoio. Eu vejo muitas informações aqui de que, ou afirmações, eu não votei no Sérgio Moro, mas votei aqui pro Bolsonaro. Tranquilo. Da nossa parte está sossegado, se é isso que vai acontecer. Sim. Agora, sim, outros, por exemplo, já virando dizendo, olha, estamos com o Sérgio Moro, mas assim, alguns têm consciência de que a atuação do presidente é uma atuação que pode ensejar aí algum tipo de impedimento, né? Que são condutas criminosas, e aí nós temos uma série de impactos negativos no que se defende na própria Constituição Federal. Então ele vai ter que se explicar por esses dias. Daí a gente vai ficar também minado. Quer dizer, a agenda que deveria ser o desenvolvimento de proteção da saúde, que é o enfrentamento à pandemia, passará a ser também agora essa crise política, né? Que aí é um problema grave, que não se resolve a questão da pandemia e cria-se um caos político, né? Aqui no Brasil. E aí não tem como se justificar. Se as afirmações forem verdadeiras, creio eu que você terá bastante tempo de explicar o que significa o impeachment. E caso seja impeachmentado, né, seja realmente impedido, quais seriam as consequências? E nós sabemos, o Mourão assume, né, tranquilamente, a não ser que seja todo mundo retirado. Nós teríamos, se passar de 2 anos ou menos de 2 anos, né, para poder ver quais são essas consequências. Então, se o Mourão renunciar, daí, eventualmente, eu acho difícil acontecer isso, mas se eventualmente ele renunciar, como estamos nos 2 primeiros anos do mandato, novas eleições diretas, em 90 dias, e nesse caso, quem assume interinamente o país é o Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, na sequência do Senado e em seguida do Supremo. Mas isso é motivo de outra live, em outros momentos a gente discute isso. Eu acho que é legal alertar o pessoal, porque já tem perguntas, não aqui na live, mas o pessoal tem perguntado para mim se o Maia vai assumir o país, se o Bolsonaro deixar. Claro que não. É o Mourão, é o vice, né? Em qualquer hipótese, o vice assume. O vice só não vai assumir se ele renunciar, ou se, eventualmente, ele for impedido junto com o presidente. O que a gente não está vendo por enquanto. Oi? Ou morrer, né? Ou morrer, claro. Morrer. Tomara que isso não aconteça, né? Isso a gente não espera, né? De ninguém. Então, vamos supor que tudo fique normal, tudo fique bem, e aí ele só renuncie ou ele esteja impedido junto com o presidente. Aí sim o Maia vem, mas o Maia vem não por período até o fim do mandato, por 90 dias só. Nesses 90 dias, a gente, povo, vamos às urnas escolher um novo presidente. É assim que funciona o sistema constitucional. Essa é a previsão constitucional. Mas, Delova, independente disso, isso a gente depois tem uma live inteira para conversar. Eu queria falar uma coisa que me estranhou bastante, que eu não ouvi ninguém comentando. Quando foi publicada no Diário Oficial, pela primeira vez, a exoneração do Valeixo, não do Moro, no Diário Oficial do Valeixo, a exoneração do Valeixo, veio como exoneração a pedido e assinada pelo Bolsonaro e pelo Moro, antes de ontem. Estranhamente, eu não sei se você viu isso, eu publiquei no meu story, no meu Instagram. Estranhamente, ontem, o Diário Oficial da União veio com uma retificação, com uma republicação, coisa que não é normal, excluindo a assinatura do Sérgio Moro, da exoneração do Valeixo, deixando só o Bolsonaro. Isso é uma coisa que me estranha muito, porque, como eu acabei de falar para vocês, a legislação prevê que o ato de nomeação e exoneração do diretor-geral da Polícia Federal é de competência do presidente e não do ministro. Não quando a gente tem 2 órgãos praticando um ato em direito administrativo, está até aproveitando para explicar para o pessoal que vai fazer o AB, concurso. Quando a gente tem 2 órgãos praticando um ato e a necessidade de 2 órgãos para isso chama ato complexo. O pessoal está pensando que é isso. Ou deu a entender o Diário Oficial na primeira publicação que seria um ato complexo. Ou o Moro e o presidente, 2 órgãos diferentes, publicando o ato de exoneração do Valeixo. Não é isso. A lei diz que o ato é simples. Basta um órgão e um ato. O que é isso? É o presidente exonerando, ponto final.
Uma outra coisa que me causou estranheza e pode causar uma grande repercussão aí nessa semana que vai chegar, é que talvez, eu ouvi pelos bastidores aí do Sérgio Moro, alguma entrevista dele, talvez a exoneração não tenha sido a pedido, talvez tenha sido de ofício. Foi só publicada a pedido, o que gera uma nulidade no ato administrativo de exoneração. Nulidade por vício no motivo. Olha como isso reflete na sociedade, pessoal. Vejam que a matéria, o direito, tem tudo a ver com o que está acontecendo. Sempre, não tem como fugir. Então, se esse ato, que não é um ato complexo, é um ato simples, praticado pelo Bolsonaro, ponto. Não depende de outro órgão. Se esse ato estiver viciado no motivo, o ato vai ser anulado. E o Bolsonaro vai responder por essa falsidade também, podendo gerar consequências por isso. Porque isso é uma falsidade. Ele falsificou um ato, o que não deveria, o que não poderia acontecer. Num país democrático isso não acontece, né? A gente não vive em sigilo, a gente vive em transparência, em publicidade. E aí que a gente começa a ver como a coisa anda. Então, Delova, que mais? Eu achei estranho isso, depois se quiser comentar alguma coisa, eu achei incongruente esse tipo de comportamento no Diário Oficial. Outra coisa que eu achei interessante para falar para o pessoal é em relação ao que o Bolsonaro mencionou na sua entrevista, né? Ele falou que o Moro tinha, eu até escrevi aqui, o Moro tinha um perfil desarmamentista, e falou também, isso que eu achei de relevante para falar na live, porque o resto não tem relevância no meu modo de ver. O Moro tinha um caráter desarmamentista, e além disso o Moro queria um cargo no Supremo, então ele aceitaria exonerar o Valeixo em novembro, quando haverá a vacância de uma das vagas do Supremo, pelo atingimento da compulsória de um ministro. Então, o Bolsonaro disse que teve uma articulação nesse sentido, de que haveria uma troca entre Valeixo e Supremo para o Moro, né? Depois ficou confirmada que essa informação do Bolsonaro também era falsa, da questão da troca de cargos, né? A troca da exoneração do Valeixo pela nomeação do Moro no STF, isso não existe. Mas a questão do conteúdo desarmamentista, isso me preocupou também, porque numa fala tão importante do Bolsonaro, o que ficou na cabeça dele para aceitar que o Moro não é uma pessoa importante para o país, foi que o Moro tem uma visão desarmamentista. Ele quer de novo, ele está mostrando de novo para o país que ele quer armar todo mundo novamente. Podem esperar para os próximos tempos, semana que vem ou na próxima, mais um decreto do presidente liberando portes de arma ou liberando munições de armas. Porque é esse o teor. O que vai acontecer com esse decreto? A gente já consegue visualizar, não é porque é premonição, porque a gente já sabe a consequência jurídica. O que vai acontecer? Vai ser levado para o Supremo, vai ser um decreto ilegal, porque vai atingir e abusar, vai exorbitar o que diz o Estatuto de Desarmamento, que é a lei. O decreto não pode exorbitar da lei. Então, mais uma vez, podemos já ver o futuro nesse sentido do Bolsonaro manifestando que o Moro tem uma visão desarmamentista, que ele está querendo colocar uma pessoa para liberar, para que não obstaculize a sua liberação de armas. Eu acho que é mais ou menos por aí a fala do Bolsonaro. O que você acha, Deló? Ele perdeu uma grande oportunidade na sua manifestação. Na condição de presidente da República, você talvez nem precisasse impugnar, se ele tivesse feito isso, mas nem precisasse impugnar todas as declarações, né, ponto a ponto, realizadas pelo ex-ministro Sérgio Moro, né? Ele não precisaria fazer isso. Ele deveria se colocar na posição de presidente da República, e aí vem a dúvida, né? Se realmente ele entende que são inverdades aquilo que foi dito pelo Sérgio Moro, ele deveria ter se manifestado muito diretamente. Olha, na condição de presidente da República, eu agradeço muito, né, ao ex-ministro Sérgio Moro pelos trabalhos envolvidos, mas não está alinhado com o governo e por isso, né, estou exonerando. Eu teria que até explicar se exonerou, foi a pedido, foi em ofício. Quer dizer, até isso tem dificuldade, mas ele não fez isso. Né? Ele colocou uma série de situações, de falar do filho, de porteiro, de piscina. Quer dizer, ele perdeu uma oportunidade
E conhecendo, né, a postura dele, ainda que contraditória muitas vezes, conhecendo a postura até de imposição, eu mando aqui, né? Se ele tivesse alguma razão ou não tivesse certeza de que são inverdades, ele teria falado com um pouco mais de veemência e muito mais direto. Né? Alguém perguntou, tem assessoria jurídica? Tem, mas os técnicos, naturalmente, no mundo político, muitas vezes, são meio que afastados. Assim como, por exemplo, os assessores da ex-presidente Dilma provavelmente faziam discursos, mas ela se afastava do discurso e falava por ela mesma. Esse é um grande problema dela, do atual presidente, de trazer questões pessoais, né, os sentimentos pessoais, e expor isso, né, na sociedade. Aí, o que eu tinha colocado antes? Existem muitas pessoas que votaram para ele que têm pensado, refletido, falado, olha, realmente fez besteira o presidente, está escancarado isso, fez besteira sem comprovação ainda, fez besteira no comportamento. E está repensando, olha, eu votaria para o Sérgio Moro, quer dizer, estão adotando um outro político de estimação imediatamente. Quer dizer, era mito, agora é o Moro. Né? Você vai substituindo, o que vai causar outros problemas ainda. E aqueles que positivamente reconhecem que erraram no voto, ou que estão aí entristecidos em razão do presidente, que eles contribuíram para poder chegar até lá, eles estão sendo criticados por uma outra parte, né? E a crítica é, eu avisei, tá vendo? Cadê agora a defesa aí? Agora a galera o pessoal PT está apoiando o Sérgio Moro que mandou prender, por exemplo, o presidente deles. Quer dizer, a sociedade tem que tem que assumir um compromisso de fazer uma reflexão política, separar como nós conversamos na outra live. Isso. Né? A posição do presidente, na posição do presidente, ela está equivocada. Retirar os ministros um atrás do outro é equivocado. Na própria apresentação, trazer todos os ministros, inclusive o presidente ali do Banco Central, que não tinha nada que ver, nem era para estar lá, ele não é para estar lá, não é papel dele estar ali. Né? E aquela demonstração, né, de desorganização. Porque de todos os ministros tinha um só, né, com máscara, por exemplo, que é o ministro Paulo Guedes. Tem até meme, né? Ele foi para poder dar risada e ninguém vê. Mas, assim, são pequenos atos, né, de violência que demonstram o descompromisso e o desgoverno, né, em relação ao país. E quando a gente fala de pequenos atos de violência, cabe lembrar aqui a Hannah Arendt, como falou sobre o princípio da violência. A violência não é o cara morto, né? É o que faz a violência crescer no outro, né? O trato com o outro, o desprezo pelo outro. E isso está escancarado, como você coloca como constitucionalista, professor, né, e escritor, né, tem seus livros aqui. Você faz uma afirmação de que esse desrespeito pelas instituições, pelo direito, e escancarado da Constituição Federal, faz com que a sociedade também comece a repensar. E aí vem a outra pergunta, né? Qual será o futuro exatamente agora do ministro Sérgio Moro? Porque essa jogada de que ele queria, por exemplo, indicação para o STF, porque em setembro alguém normalmente estará aposentado, é uma afirmação também muito simplória. Porque se fosse só por isso, bastaria aceitar, né, a troca do diretor da Polícia Federal e assumir o papel dele, depois ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é infantil. Independentemente dos resultados, aqui há um enfraquecimento político muito grande e há um enfraquecimento das instituições. E aí aparece, mais uma vez, um grande herói, que é o judiciário, né, para tentar resolver. E o Alexandre de Moraes começa a fazer alguns apontamentos na manutenção de algumas pessoas para não serem trocadas, para ver se pode até recuperar, né, a legitimidade, a confiança dessas instituições. Por outro lado, aparece uma foto hoje do próprio ex-ministro, não sei exatamente se é fake, se é realmente de hoje, há uma confirmação de que era, né, o ministro Sérgio Moro com o Rodrigo Maia, ali conversando, né. Quer dizer, a gente tem que ver até que ponto existe uma questão só política ou se realmente há uma manutenção desta biografia que ele tanto defende. Na pior das hipóteses, questões pessoais não vão importar para nós. Importa só o que foi colocado aí. Tem o nosso colega aqui, se tiver mais gente aí, vai lembrando,
Pedro, ó, não quero, como que é, hein? Pedro, Ele falou assim, ó, porém o eu Moro não tem quero pôr... É. Isso, ele falou assim, eu não quero jogar querosene na fogueira. Porém, o Moro tem negociado a pensão para sua família, não fere o artigo 317 do Código Penal? Vamos lá. Eu queria falar disso, né? O Pedro antecipou o que eu ia falar posteriormente. Delova pode falar também. Mas, assim, nessa live, eu queria falar de duas coisas, porque isso que a gente está falando em passagem, algumas pessoas já falaram, mas eu não vi o pessoal focando muito na questão da autonomia da Polícia Federal. Eu vejo essa discussão como muito positiva para a gente começar a discutir a autonomia da Polícia Federal. Esse é o lado positivo de tudo. A gente, quer dizer, eu na minha caminhada, eu sempre tento enxergar que tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. E eu vejo que o lado positivo, nesse momento que a gente vê, é agora uma discussão, a gente não pode perder, esse é o momento para isso, a discussão da autonomia da Polícia Federal. Hoje, a Polícia Federal, segundo o artigo 144 da Constituição, parágrafo 6º, quem quiser depois dar uma olhada, ela pertence ao Poder Executivo, ela está ligada ao Poder Executivo. E essa ligação da Polícia Federal ao Executivo acaba dando um cunho político à Polícia Federal que não tem que ter. Como acontecia com a Defensoria Pública. Ela era ligada ao Executivo, ela ficou autônoma. Existe uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, esse eu acho o ponto alto, talvez, Delova, dessa live, é o ponto positivo, né? Ficar falando só mal, a energia fica ruim. Vamos falar bem, então, a coisa boa, o que pode acontecer de bom? Existe uma PEC, a PEC, se vocês quiserem marcar aí, é a PEC 412, que está tramitando na Câmara dos Deputados, que prevê a possibilidade de autonomia da Polícia Federal. E a partir de então, haveria uma escolha entre os policiais de carreira, nível especial, lista tríplice, e aí o presidente da República poderia escolher. Mas quem faria a lista era interna, era uma lista interna. O que não geraria esse caráter político que tem hoje. Evitaria tudo isso que a gente está passando agora. Então eu acho, Delova, que esse é o momento certo para a gente colocar na pauta da sociedade em geral a discussão da autonomia da Polícia Federal. Essa é a hora de forçar os deputados, os senadores, a aprovarem essa PEC para dar autonomia à polícia. Não só a Polícia Federal, a Polícia Investigativa. Essa PEC só fala da federal. Mas eu acredito que tanto a Polícia Civil, estadual, quanto a Polícia Federal tinham que ser desvinculados do Executivo. Isso traria muita honestidade na polícia. E muito mais neutralidade na investigação. Porque se você tem um executivo que é seu chefe te pressionando para você não investigar aquilo, provavelmente você vai tirar o pé. Você vai tirar o pé do freio, do acelerador. E aí, eu acho, é minha opinião pessoal agora, eu acho que esse seria o momento certo para a gente começar a jogar isso na mídia, de que a Polícia Federal deveria ter mais autonomia. Nada disso, o Sérgio Moro estaria no poder, não seria esse o motivo da sua exoneração. Ele estaria lá ainda. Então, eu acho que essa questão já vem passando por tempos, né? A Polícia Federal tem uma força muito grande já. Desde 2004, ela foi adquirindo uma estrutura interna muito forte. Eles têm uma disciplina própria, eles têm uma doutrina própria. E eles são muito bem aceitos socialmente. Está na hora de reconhecer a esse pessoal uma boa autonomia, uma grande autonomia. E o que fica, essa vinculação ao executivo, é o único ponto ruim, na minha opinião, que ainda resiste, que ainda subsiste na Polícia Federal. Né? Então, pessoal da live e Delova, eu acho que a discussão toda vem para isso. Pedro, já vou responder sua pergunta da pensão, mas eu queria antes falar da autonomia. Delova, o que você acha dessa autonomia? Cara, eu concordo integralmente com você. Tem uma pergunta aí da Kátia sobre a passiva de nulidade, né? Sobre o vício, a questão da exoneração. Só lembrando, Kátia, que o professor César até falou disso, que realmente é possível de discutir a nulidade, né? Nesse sentido. Tem uma outra pergunta. Isso, então, voltando aqui para responder, acho que ela não estava na live, Delova. Essa questão da nomeação, da exoneração do Valeixo,
veio com a assinatura do Moro e do Bolsonaro, inicialmente. Primeira informação, não precisa dos dois. Ele é um ato simples que bastaria o Bolsonaro. Pela lei, basta o Bolsonaro. Em seguida, no dia seguinte, que foi ontem, veio uma republicação no Diário Oficial, só constando o Bolsonaro. Mas o que me intrigou, e eu não sei se vocês também, foi que, pelo que me constou, a exoneração não foi a pedido. O Valeixo não pediu para sair. O Bolsonaro saiu com ele e publicou a pedido. E isso geraria um vício no motivo do ato. Porque o ato administrativo tem 5 elementos. Vou falar para vocês agora. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. É no motivo o problema aí, que eu vejo. Se tiver um ato de exoneração de ofício e o Bolsonaro publicou a pedido, o ato é viciado no motivo. E, consequentemente, o ato é nulo. O que vai gerar repercussão negativa para o presidente. Porque é uma besteira dessas, imagina, se sujar por uma coisa dessas, uma publicação de um ato. Isso, assim, é uma coisa bizarra, digo de passagem, né? Delova, o que você acha? E aí o pessoal colocou sobre a autonomia. Autonomia, por exemplo, os ministros do STF, aí são também indicados. Quer dizer, é uma discussão já de longa data, né? A própria indicação de ministros pelo presidente da República para o STF. Considerando os dias de hoje, nós sabemos que o presidente Jair Bolsonaro não tem a maioria no STF. Então, se depender do STF, vai ter bastante problema. E já enfrenta bastante problema, apesar de falar o contrário, na sua base, no Congresso Nacional, né? Tanto é que ele está sem partido e muitos já romperam há bastante tempo. E agora, com essa manifestação, né, das declarações do Sérgio Moro, se houver alguém devendo, obviamente vai dar um passo atrás, né? O pessoal pergunta qual vai ser o futuro dele. Será que ele poderia assumir algum cargo político? Não dá para saber, né? Como você colocou, não tem premonição. De quem, Delova? Do Sérgio Moro. Não dá para saber. Não. Ele pode sair presidenciável? Poderia, mas não sei se o país inteiro entende dessa maneira. Norte, Nordeste, né? Porque a gente percebeu, por exemplo, na manifestação do presidente, também fazendo críticas de que a maioria dos indicados do Moro eram pessoas de Curitiba. Né? Quer dizer, algumas manifestações que acabam causando ainda maiores problemas. Né? Agradecer a presença do professor Quelete aí, professora Érica também, né? Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Ô, Delova, então, mais uma coisinha aqui para a gente... partido aí, até quando? Sabe mais ou menos? O quê? A professora Alexandra. Ele pode ficar sem partido até quando? Até o final, né? Ou não? Olha, eu acho que agora ele pode ficar até o final. Não tem problema. A condição de elegibilidade é estar filiado a partido político. Né? E ele já se elegeu. Então, assim, acho que esse é um furo até da lei eleitoral. Não é propriamente minha matéria, direito eleitoral, mas pela Constituição Federal, a filiação partidária, que também é uma discussão para a gente colocar em pauta no futuro. Eu acho que também poderia acabar com isso. Candidatura autônoma. O cara não precisa de partido político. Também, se quiser ter... Acabar com essa ideia de Delova ministro aí, que eu acho que esse não é o momento. O pessoal quer me jogar aí no fogo cruzado, né? Essa é boa, pô. Essa é boa. Então, mas eu acho que é uma condição de elegibilidade, Alexandre. Não é uma condição de manutenção no cargo. E aí eu acho que é aí que está o furo da lei das eleições. Outro ponto importante que eu acho que a gente pode discutir da autonomia é ainda tentar colocar, como eu tinha falado, a Polícia Civil nessa, né? Porque a Polícia Civil ainda, em muitos estados, ela é objeto de preconceitos, de conchavos políticos. A autonomia dela traria uma independência, uma neutralidade, no meu modo de ver, muito maior. Isso seria totalmente democrático, pessoal. Isso é democracia. A gente neutralizar instituições e não fazer com que elas sejam vinculadas a questões políticas. Né? Uma outra coisa que eu ia falar, que eu defendo, que não vem ao caso, mas já que vocês falaram do Supremo, eu acho que o Supremo também tem que entrar na roda daqui a pouco. O mandato vitalício é uma coisa perniciosa, é uma coisa ruim, eu acho, para a democracia. Eles tinham que ter mandato certo. 8 anos, igual o senador, sei lá, 10 anos, que seja. Mas tem que ter mandato. Para o cara saber que ele vai vencer o prazo dele, vai entrar outro no lugar, e ele pode responder por eventuais irregularidades também. Não é só proteger o Supremo, não, e só condenar o Bolsonaro. O Bolsonaro é executivo. Os 3 poderes têm que estar na berlinda e têm que se lapidar
para melhorar a democracia. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso, né? Eu sou um pouco utópico em algumas coisas, mas eu acho que a gente tem que lutar por algumas coisas, né? Não adianta ficar só, não dá certo, não é isso. Temos que ter projetos e tentar idealizar e complementar no futuro, né? Implementá-los no futuro. Sim, eu concordo com isso, porque não dá para a gente fazer também atribuir outras responsabilidades ao próprio STF, né? O STF tem feito um papel de muleta há algum tempo, então a gente vai chamar o Judiciário tem feito papel de muleta pela agenda trancada do próprio Congresso Nacional, do Legislativo, e por atos de determinados governos, né? Quer dizer, agora com essa crise, nós teremos um trancamento dessa agenda. E aí, quer dizer, o Judiciário precisa entrar novamente e resolver a situação, né? Quer dizer, não dá para atribuir mais compromisso ao STF, não dá para aguardar que o Poder Judiciário dê resposta a tudo isso. Isso não é impossível isso acontecer, né? O que nós temos que fazer, inicialmente, é a nossa parte. Primeiro, respeitar as mudanças de posições dos concidadãos. Olha, isso. O presidente errou, ok. Não fica falando de esquerda, de direita, isso não tem que acontecer. Bacana, a pessoa reconheceu o erro, tá ótimo. Eu disse, isso você não está contribuindo. O presidente, tem que parar de ter político de estimação, né? E quando o presidente da República ou seus ministros erram, a gente tem que tomar providência. Né? E aí eu aguardo, sinceramente, que o ministro possa comprovar, pela saúde mesmo da população. Como eu disse na live passada, o Brasil é um país muito novo, né? Muito jovem e vem experimentando. Você vê, de repente pensar num impedimento novamente do presidente é um indício de que o cidadão começou a pensar, né? Começou a falar não para algumas coisas. Então a gente reconhece alguns erros para quem votou ou não, mas não importa, ele é presidente de todo mundo, né? O Rafael Bressani pergunta para a gente o que acha do ministro Alexandre determinar quem comanda a investigação. Do ponto de vista assim, jurídico, a gente está correto. Eu acho que ele acaba reforçando, até para facilitar o trabalho de pessoas que já conhecem o caso, já conhecem as provas, já vêm acompanhando. Então, e também é da competência dele. Ele faz ali determina quem vai continuar, até porque o inquérito tem continuidade. Não, e outra coisa, Delova, só complementando aí, o ministro Alexandre decidiu com base na lei da Polícia Federal. Se a investigação começa com o delegado, ela tem que terminar com ele. É a investigação natural. Então, não foi da cabeça do Alexandre de Moraes, não. A lei que rege a Polícia Federal prevê essa determinação. E ele decidiu com base na lei, não foi uma coisa da cabeça dele, não. Isso tem que ser mantido, tá ótimo, né? Agora, o ex-ministro Sérgio Moro se colocou numa posição bastante delicada também. Ele demonstra, ele também vai responder, né? Vai ser investigado, vai responder por denunciação caluniosa, o que também seria o fim, né? Não só político ou de qualquer outro setor da vida dele. Então, creio eu que tem muita coisa nova que vai aparecer. Sinceramente, estou triste, não tem nada para poder comemorar, nem de Lula, nem de Dilma. Dilma foi uma tristeza muito grande, para uma primeira presidente, para a história nossa, negativo. Agora o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez. Quer dizer, para o país é negativo. Então a gente tem que pensar bem para quem votar, começar a impor, porque como a gente já falou, eles são representantes daquilo que boa parte do povo brasileiro pensa. Então não existe um culpado somente, né? Não existe uma culpa somente do nosso atual presidente. O fato é que algumas posições políticas existem, esse jogo político ele existe do ponto de vista internacional, não dá para também negar isso, a gente tem que separar, mas também saber que esse jogo político ele precisa ser equilibrado, você precisa ter um foco, você tem que fazer um corte, né, axiológico, de valor. Vamos discutir essa questão aqui primeiro, mas a saída realmente do ministro enfraqueceu e coloca o presidente Bolsonaro na pior situação possível até hoje. E creio eu que se tivesse realmente respostas efetivas e comprovações contrárias de que realmente nada aconteceu, eu já teria demonstrado. Tem muita coisa para acontecer e tem muita gente que vai rodar aí, né? Delova, eu queria falar para o pessoal também, assim, só para o pessoal se localizar. O que pode acontecer? O inquérito policial começa no Supremo, ele vai investigar. Comprovando-se os fatos, vai haver, se for crime, tanto político quanto crime do Código Penal, podem haver 2 processos em relação ao presidente.
Um vai acontecer no Supremo, o outro vai acontecer no Senado. No Supremo, se ele for condenado, no Supremo, por infrações penais do Código Penal, pode dar até cadeia. Agora, no Senado é impeachment, no Senado é impedimento. Aí no Senado, as penas são perder o cargo e ficar inabilitado por qualquer função pública por 8 anos. São as penas previstas na Constituição. No caso da Dilma, abrindo uma exceção e ela só perdeu o cargo, por questões políticas. Vamos ver o que vai acontecer no Bolsonaro. Só para explicar, porque pode haver confusão na mídia aí. Ah, foi para o Supremo, foi para o Senado. Pode acontecer os dois. Uma mesma infração pode gerar as duas consequências processuais. Tá? Perfeito. Outra coisa, para a gente não ficar devendo para ninguém resposta, o Pedro perguntou em relação à pensão para o Moro. Eu vi também uma declaração do Sérgio Moro dizendo que ele combinou com o presidente Bolsonaro. A única coisa que ele combinou foi dar uma pensão para a família caso ele, Sérgio Moro, morresse, viesse a falecer. Eu vejo isso, assim, eu não vi a lei, tem que ter uma lei para isso, por ato administrativo não é permitido, teria que ser uma lei de efeito concreto, uma lei que vale só para o Sérgio Moro, né? Eu acho, na minha opinião, se isso aconteceu, os dois praticaram improbidade administrativa, além de crime. Isso não poderia. Isso viola o princípio claro da impessoalidade. Os atos têm que ser praticados de forma impessoal, sem proteger ou sem favorecer ou prejudicar ninguém. E nesse caso, pelo que o Moro declarou, eu acho que tem mais informações que a gente não sabe. Pelo que o Moro declarou, ele estaria sendo beneficiado e o único favorecimento dele, confessado por ele, seria uma pensão. Essa pensão previdenciária, dada só para o Moro, seria absolutamente inconstitucional, Pedro, no meu modo de ver. E, portanto, ilegal. Então, o Moro perdeu a oportunidade de falar, não devia ter falado isso, né? Ele pecou em falar isso. Ele confessou uma prática nefasta que ele tanto condena, né? Que é a pessoalidade nos atos. Essa é a minha opinião, Delova. O que você acha? Não, eu concordo também contigo. Isso foi perigoso, eu não queria falar muito, né, em relação a isso, mas agora eu preciso explicar exatamente o que quer dizer exatamente essa pensão, nessa contribuição, esse apoio. Talvez, olha, não deixe minha família desamparada, ponto final. Pode ser qualquer coisa. Isso. Né? Pode ser um apoio, pode ser segurança, pode ser qualquer coisa em razão do que o Moro representa no país e no mundo. Isso. Né? O Bresani coloca aí, se tem um palpite, de repente, qual o próximo ministro a cair? Eu acho que o da economia, Delova, na minha opinião, da economia vai cair. Depois do Moro, qualquer coisa pode acontecer, mas olha, se eu fosse ele depois do jeito que está, eu acho que seguraria o Paulo Guedes, para depois que a pandemia passar, eu falo, olha, a culpa é sua, você é o ministro da economia, você vai ter que dar jeito, então é bem provável que ele tenha que assumir alguns pepinos, que não tem a ver com o presidente, porque ele não entende nada da economia. Quem tem que dar uma resposta talvez seja o Paulo Guedes. Talvez ele fique mais um pouco, né? Mas eu esqueci o nome do cara, eu acho que é Pontes, não sei, não lembro agora. Mas tem um que pode eventualmente cair. Mas o Guedes, ele pode ficar de bode expiatório depois, se der tempo, né? Se der tempo. Porque eu acho que a máscara que aparece, há algum tempo já vem demonstrando algumas inconsistências. Eu senti isso também. Não está batendo muito, porque ele sabe que vai aparecer, todo mundo vai aparecer, e quando ele olha, ninguém está de máscara, ele aparece, eu acho que é um recado também pessoal, né? Também acho. Pedro coloca, né? Ser o único de máscara é um posicionamento. Ou só ele está doente lá e não quer passar para os outros, vai saber também, né? Alguém falou aí, Delova, em relação ao excessivo posicionamento do judiciário na questão da coisa pública. O controle judicial das políticas públicas. Isso aí, pessoal, é tema para uma live ou duas, né? Isso é tema de aula que a gente fica na pós-graduação o dia inteiro falando. Mas, assim, brevemente, comentando com vocês, a gente está tendo um enfraquecimento do Poder Executivo, um amesquinhamento do Poder Executivo e do Legislativo. E, por conta disso, o Judiciário está assumindo um papel de protagonista. Mas não porque ele está abusando. Algumas vezes ele abusa. São poucas as decisões de abuso. Mas porque os outros poderes estão fracos. Quando a gente tiver um fortalecimento dos outros poderes, aí tudo é o que a gente chama de freios e contrapesos, né? São as harmonias dos poderes no artigo 2º da Constituição. Ela diz assim, são independentes e harmônicos o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.
são independentes, mas também tem que ser harmônicos. E quando um poder está fraco, o outro tem que vir suprir. Senão o país não vai caminhar. Senão a gente pode até ter uma ditadura de novo, o que é muito perigoso. Então o Supremo, nesse momento, eu vejo o Supremo como nosso guardião protetor da democracia. É isso que eu estou enxergando agora. Já critiquei o Supremo em outras oportunidades, já critiquei muito, mas nesse momento eu vejo o Supremo como nossa proteção. Se a gente vai continuar democrático, em grande parte graças ao Supremo. Tá? Essa é a minha opinião. Eu não sei o que você acha, Deló. Não, eu concordo. O Supremo está fazendo esse papel já há algum tempo. Realmente, poucas vezes teve abuso. Talvez algumas decisões esdrúxulas, mas não de abuso, né? Mas vem mantendo o equilíbrio. É importante esse equilíbrio, você fala esse sistema de equilíbrio entre os poderes, porque uma outra coisa também de desequilíbrio que aparenta, pelo menos na minha opinião, são essas discussões dentro do legislativo de poder autorizar diversos benefícios aos cidadãos, né? Às pessoas todas. Libera dinheiro aqui, libera aquilo, facilita nesse sentido. Quer dizer, o Congresso passou a tomar decisões e, de certa maneira, se fosse para um projeto de lei, seja iniciativa do Executivo, que vai mexer com as finanças, com a economia do país. Não adianta, então, o Legislativo jogar dinheiro para todo mundo, porque quando passar a pandemia, quem vai ter que fazer a gestão sem dinheiro e justificar um monte de coisa é o próprio Executivo. Então, independentemente do presidente que esteja lá após a pandemia, ele vai ter que enfrentar ainda essa questão da economia. Então, talvez o Congresso devesse pensar um pouco mais outras estratégias, né? Estratégias, envolvam, obviamente, a economia, mas que mantenham o equilíbrio entre esses poderes, para que a gente não fique também todos, como é óbvio, né? A gente está sempre focado no judiciário para que ele possa fazer essa manutenção sozinho, da democracia, do equilíbrio de poderes, e fazer, né, a Constituição valer. Então, acho importante o Congresso também tomar consciência e a população compreender, né? Eu acho que esse momento, então, Delova, acho que a gente atingiu nosso objetivo na live, reforçar o comportamento do presidente em relação ao ministro Sérgio Moro e reciprocamente do Sérgio Moro em relação ao presidente. A questão da autonomia da polícia era um ponto que eu queria reforçar bem nessa live, acho que ficou bem claro para todo mundo, assim, é um ponto que eu vejo, que eu acho que é o momento da gente fazer isso, né? E que eu não tenho enxergado muita gente falando sobre isso, reforçando esse ponto. Eu acho que a gente, então, na nossa live tem que fazer uma coisa diferente dos outros, e aí, de repente, esse é o ponto, né? Reforçar algum ponto que não foi falado muito, e para jogar na sociedade, né, esse tipo de questão. Temos muita coisa a melhorar no país, óbvio, judiciário, legislativo, mas agora é o momento do executivo. E assim, a gente, como eu disse, a gente tem que talvez enxergar algumas coisas positivamente. Então, se está ruim, o que precisa melhorar? E o que pode ser? Faz tempo que tem que melhorar e não foi melhorado. Vamos fazer. Então, a autonomia da polícia é o momento? Vamos fazer. Já resolve isso. E aí vamos partir para a próxima crise, para a próxima oportunidade. Porque crise vem junto com oportunidade. E aí a gente consegue construir um país melhor e democrático, né? Então, assim, eu acho que esse é o momento, com um presidente mais autoritário, da gente reforçar a democracia e assegurar a democracia. Então, tudo isso vai tendo um contraponto positivo. E a gente tem um papel fundamental de fazer valer esse contraponto. A mídia, as redes sociais, estão tendo um papel fundamental na educação da população. E acho que aí a gente entra também tentando coletivizar a instrução e a educação social. Eu acho que isso aí é muito importante, Delor. Bacana, né? Porque nosso papel realmente aí, né, muitos professores, representantes da OAB, alunos, advogados, colegas de outras áreas, psicólogos, professora Érica que conhece, né, pessoal perguntando, participando, para contribuir mesmo para o diálogo. E o nosso diálogo aqui é um diálogo ponderado, né? Não é defendendo um ou defendendo o outro, né? Os erros devem ser identificados, a gente precisa corrigir esses erros, aí eu só peço realmente, né, que realmente o brasileiro não adote mais algum outro político, não mude, né? Adotar um político aí que não idolatre político, errou, se cometeu algum crime, vai ter que responder por isso, e a gente tentar pensar, preparar quem é que poderia, eventualmente, representar o país. E óbvio que a gente vai crescendo de caráter, né, culturalmente, de não aceitar qualquer tipo de coisa. Lógico, né, do nosso presidente atual ficou na extrema-direita e começou para poder pegar todos aqueles, né, que, sem dúvida, o mais
extremistas, começou a caminhar um pouquinho para o centrão ali, está recebendo a proteção do centrão, então acabou também se perdendo, né, toda aquela legitimidade que ele tinha em relação ao povo. Isso é muito negativo, eu lamento bastante, mas se há crime, vai ter que responder e ser preso, assim como outros agentes políticos do passado também o fizeram, né, sem nenhum tipo de... E gostaria também de pedir a gentileza, né, entre as pessoas, pelas redes sociais mesmo. Se não fizesse, você faz meme, tudo bem, eu sou super brincalhão, mas né, você, de repente, fazer uma crítica à pessoa que faz um reconhecimento de ter errado, é importante que há um crescimento. Todos nós erramos em muitos setores da nossa vida, né, e se você tem um reconhecimento desse, ok, vamos deixar a pessoa refletir que você também possa fazer isso. Né? Se tem ladrão, tem que ser preso, e precisamos de representantes honestos aí, à frente de um país que é um grande gigante mesmo. O Brasil tem tudo para ser uma grande potência, e a gente quer fazer parte dessa história, junto com você aí, César, junto com o pessoal que nos acompanha. Isso aí. Exatamente. Tá, Delova, tivemos já 1h06, a live não foi interrompida, acho que o pessoal está gostando da gente então, aqui, não interromperam a gente. Então, não cair, né? Eu acho que não vai cair, porque nem apareceu nada ainda por enquanto. Enfim, mas assim, a nossa proposta é fazer 1 hora mesmo, para não cansar ninguém, não cansar vocês. E a gente ter oportunidade de discutir mais temas em outras lives, né? Porque assim, se a gente conseguir passar pelo menos uma ideia por live, eu me considero satisfeitíssimo, né, em relação a isso. Uma ideia por live. O resto que a gente fala é bom, esclarecedor e tal, mas é uma ideia central por live. Se a gente conseguir isso, eu acho que nosso papel está cumprido como professor, como educador, como participante ativo da democracia. Enquanto houver liberdade de manifestar o pensamento, liberdade de manifestar a opinião, e ainda bem que temos, faremos lives, explicaremos e manifestaremos. Eu acho que isso é um momento muito feliz. Democracia é isso, é poder manifestar, é poder expor, poder compartilhar e receber a opinião dos outros. É isso. Esse é o momento. Eu não estou aprendendo. Estou aprendendo só e aprendendo com as perguntas aí. Eu acho um grupo muito legal, muito bacana, e nesse espírito que a gente tem que pensar soluções para o país. Eu acho que é mais ou menos esse o caminho mesmo. Agradeço. Eu estou gostando das perguntas aqui, Delova. Eu estou gostando das perguntas aqui, ó. Tem mais 2 perguntas. O Robson, aluno da Unitar Faculdade, meu aluno, Direito Constitucional, do 3º semestre, ele fez a seguinte pergunta: na visão de vocês, essa desconfiança nos políticos atuais pode acelerar uma possível mudança de Constituição com a finalidade de mudar o sistema vigente? Olha, Robson, eu acho que a gente já conversou isso em Direito Constitucional, mas assim, a Constituição não tem que ser mudada, na minha opinião. A Constituição é ótima. Ela é nova, vai fazer 32 anos, é uma moça. Agora que ela está amadurecendo, agora que ela vai começar a sair para a vida, vamos querer trocar a Constituição, matar e colocar outra? Não é o momento. Eu acho que é o momento de reinterpretar. É o momento de fazer a Constituição viver. Muitos artigos dela estão mortos ainda. Normas de eficácia limitada que não foram regulamentados, mas é um absurdo. Todo esse tempo tem regulamentação. Eu acho que agora é o momento, sempre foi, mas assim, cada vez mais a gente potencializa isso. É o momento de fazer a Constituição viver. É o momento de fazer ela valer. E não trocar por outra. A ideia não é trocar. A ideia é implementar o que a gente tem. E o que a gente tem é muito bom. Tá? Tá, Robson? Essa é a minha posição. Delova, acho que também é a sua, né? Concordo contigo. Né? Não dá para mudar. Em relação a outra pergunta aqui, foi uma pergunta do PGR, eu acho que foi o Edu. Ele fez uma pergunta se o PGR, em relação a... Não estou vendo mais a pergunta dele. Se o PGR conseguir alguma coisa no STF. Então, é aquilo que a gente falou. O PGR requisitou inquérito. Requisitar não é pedir, é mandar. O PGR requisitou o Supremo abertura de inquérito. Os inquéritos foram abertos. Se quiserem marcar aí, inquérito 428 e 429. Vocês não vão conseguir ler esse inquérito, porque os dois estão sob sigilo. Entretanto, eles estão lá. Depois, na próxima live, eu vou conversar com o Delova. Tem algumas páginas, por exemplo, Padlet, que eu uso algumas vezes. A gente coloca os temas lá e coloca o link para vocês vão lá e baixam. Vamos ver se a gente consegue implementar isso, Delova, na próxima live, Maravilha. Tá? Tudo isso que eu estou falando, a gente coloca lá e deixa para vocês, antes da live, para vocês consultarem já.
Fica mais didático também. Então, inquérito 428 e inquérito 429. São esses dois que estão tratando das investigações. E como eu falei para vocês antes, se o Supremo acolher as investigações e der andamento a elas, vai ter uma abertura de processo ou uma solicitação de abertura de processo contra o presidente na Câmara dos Deputados para ir para o Senado, é o impeachment. Ou na Câmara para ir para o Supremo, e aí é o processo por crime comum. Em ambas as hipóteses, não dá bis in idem, ele pode ser condenado pelos dois, por crime comum no Supremo e por crime de responsabilidade no Senado. Por crime comum, penas do Código Penal. Por crime de responsabilidade, na Constituição Federal, artigo 52, perda do cargo, inabilitação para qualquer função por 8 anos. Isso é o que diz a Constituição, tá? Hoje temos isso. O Gabriel, nosso amigo Gabriel Delova, seu aluno da USF, eu sigo ele sempre aqui. Ele fala assim, ó, César, é possível que os ministros do STF sejam nomeados sem precisar do presidente? Olha, Gabriel, possível se a gente tiver uma emenda constitucional. Mas eu acredito que a nomeação do presidente ainda não é o pior obstáculo no Supremo. Talvez a primeira coisa é colocar um mandato para eles. Isso sim, estabelecer um prazo para eles ficarem lá. Essa questão do presidente nomear, porque não é o presidente sozinho. Veja, o presidente nomeia com a aprovação do Senado. Passa pelos dois poderes. Isso é o que Montesquieu chamava de freios e contrapesos. O que é freios e contrapesos? Para eu colocar uma pessoa num poder máximo, eu tenho que contrabalancear com os outros poderes. Então, eu acho que o principal assunto a tratar no Supremo não é a forma de nomeação, Gabriel, mas sim a investidura, o prazo de mandato, que hoje eles não têm, é vitalício. Eles saem aos 75. Então, o Toffoli vai ficar lá por 30 anos. É muito tempo para um cara ficar no Supremo, eu acho. Então, eu acho que esse é o ponto, não a nomeação. Né, Delova? O que você acha? Perfeito. Precisa oxigenar. Né? Não é isso aí. Tá? Delova, então acho que é isso, cara. Não caiu a live, beleza? Deu um tchutchu aí, ó. Maravilha. É vírus, né? Pessoal, Delova, agradeço muito a participação. De novo, a gente também não conversou antes. A live é sempre assim. Eu acho que assim é melhor, né? A gente conversa na hora, igual tá fazendo com vocês aí. No momento, a gente vai falando o que a gente não combinou, porque fica mais natural, mais espontâneo. Eu te agradeço de novo. Eu acho que essa live fica bem sintonizada, porque o direito internacional cada vez mais está se aproximando do constitucional. Essa visão que eu tenho. E a gente tem até uma visão nos outros países do constitucionalismo transnacional, né? É uma coisa que estão estudando para o futuro. Então vão se unir o internacional e o constitucional. E essa live tem tudo a ver com essa perspectiva de futuro, né? Que vai acontecer daqui a pouco essa cisão, essa união. E a gente está fazendo isso antecipadamente já. E dá bons resultados, né? E está dando bons resultados. Eu acho que a ideia é o pessoal gostar. E se o pessoal estiver gostando, a gente manda ver, a gente continua, né? Tamo junto. Eu agradeço a presença de todo mundo. Tivemos mais gente hoje do que na outra live, bem mais. Eu acho que a tendência é aumentar, né? Obrigado pela presença de vocês. A gente só quer esclarecer, a gente não quer se promover, não quer fazer nada, a gente é professor, e professor tem essa no coração de querer ajudar as pessoas. Eu acho que é uma coisa do instinto. Então a gente faz isso de muito agrado, de muita alegria, né? Para mim é muita alegria compartilhar tudo isso. Você também, né, Delon? Com certeza. É de coração. Então, na próxima, semana que vem, acho que a gente se encontra de novo, né? Semana que vem a gente faz alguma coisa. A gente combina no dia e a gente faz. E a gente publica para vocês e todo mundo entra. Fechou. Tá bom? Obrigado para todos. Obrigado, Delova. Valeu. Bom final de semana. Fique com Deus. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.